Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre acerte o alvo. Você é bom em acertar o alvo, arremessar e acertar, né, na mosca? Tem um brinquedinho de criança que a gente fazia muito isso, né? Eu levava na escola dominical e depois da aula fazia perguntas e o valor da questão era o quanto chegava a seta mais próximo ao ponto central, ao alvo, né? Mas para acertar o alvo, nós temos então que saber qual que é ele, né? Onde que está, onde que é o ponto que eu vou ter que acertar. Isso aí, eu poderia considerar o alvo como sonhos. Martin Luther King, ele diz assim, eu tenho um sonho. O sonho dele era, ele estava lutando, né, para que houvesse justiça, não tivesse mais racismo nos Estados Unidos. E por causa desse sonho, ele foi morto em 1968. Paulo também. Paulo tinha alvos, tinha sonhos. E é muito lindo quando a gente vê lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do 10, ele diz assim, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que alvo extraordinário era esse de Paulo, né? Tem muita gente que às vezes passa a vida toda sem alvos, sem metas, sem sonhos, ou muitas vezes com sonhos errados. E a vida vai passando, o tempo vai passando, usando esse tempo para tanta futilidade, de um modo apático, acomodado. Como nós precisamos buscar a Deus, Senhor, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim aqui na terra? Porque se você e eu estamos vivos, é porque Deus tem um propósito. Davi, ele consultava Deus antes de tomar decisões, antes de sair para guerrear. E nós precisamos também termos como hábito, né, buscarmos a Deus, orar e pedir, Senhor, qual é o sonho que o Senhor tem para a minha vida. E quando nós fazemos isso, Deus vai colocando sonhos, sementes no nosso coração, que começam a germinar, começam a arder o nosso coração para alguns propósitos, para alguns projetos. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes Deus coloca alguns alvos no nosso coração, alguns propósitos, algumas missões que faz o nosso coração arder de vontade de executar. Já aconteceu isso com você? E ele diz lá em Salmos 32, 8, para mim e para você, se nós pedirmos orientação, ele não nos deixa à deriva. Ele diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Essa é a vida cristã, é uma caminhada em rumo a um alvo, rumo a um sonho, rumo a metas. Eu não sei se Deus já colocou sonhos no seu coração, sonhos antigos, né, que às vezes está tudo empoeirado e você deixou para o lado. Pensa agora, tem algum sonho que você precisa resgatar? Às vezes alguma missão, algum dom que Deus tem colocado no teu coração, às vezes de misericórdia, de visitar pessoas idosas ou pessoas doentes, capelania, hospital. Às vezes é tocar um instrumento, às vezes é ter um coração e uma casa aconchegante para chamar os amigos, para tomar um café, falar conversarmos sobre a palavra, orarmos juntos, né? Dá uma pensada, quais são os alvos, né, que tem
dominado a sua vida, o seu uso do seu tempo. E às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não tenho nada, eu me sinto tão impotente, né? Mas quando Deus vai colocando alvos no nosso coração, Ele vai nos capacitando. Lembra de Moisés? Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito, uma missão extraordinária. Está lá em Êxodo 4, mas está aí, Moisés fala assim, eu sou gago, eu tenho dificuldade, a língua é pesada. Mas Deus, Ele fala para Moisés, quem deu boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu, Senhor? Vai, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Porque Moisés tinha falado, eu não tenho facilidade para falar, eu não consigo falar bem, mas Deus falou, eu estarei com você. Eu não sei qual é o alvo, qual que é o caminho que você tem. Às vezes a gente até sabe, mas a gente fica caminhando, mas olhando para trás, preso às vezes por mágoas, e vai tropeçando, né? Quando a gente olha para trás, a gente perde a visão do futuro. Às vezes é saudosismo, às vezes é remorso, e a gente vai, ou alguma palavra dura que a gente recebeu, de desânimo, e a gente catou aquela palavra e pôs na mochila atrás, e a gente vai se arrastando pelo caminho, fatigado, cansado, sem esperança. Ou às vezes a gente fica olhando para o lado, né, como refém da aprovação do outro. A gente quer que o outro aprove o nosso caminho. Mas Deus, Ele tem um caminho para mim e para você, e a gente tem que ficar firme. Senhor, qual é? E eu quero caminhar sem entrar por atalhos, porque o inimigo é sujo, ele começa a pôr na nossa frente atalhos enganosos, atrativos, atalhos de morte, porque ele quer nos desviar do caminho do Senhor. Ele põe obstáculos muitas vezes, mas nós temos que caminhar, sempre consultando o Senhor, é esse o caminho, e Deus vai mostrando, e a gente tem que caminhar. Às vezes a gente vai caminhando e nada acontece, e às vezes a gente pensa que usando um atalho a gente chega mais rápido, e é por engano. A gente às vezes se desvia, né? Porque são caminhos às vezes de morte, né? E a gente já fica abrindo caminhos até onde não há. E isso às vezes é um desastre na nossa vida. Eu estava lembrando da história de um homem, ele tinha a promessa de um emprego muito bom, que ele poderia se desenvolver, crescer naquele emprego, mas estava temorando, e ele, com a sua impaciência, ele aceita um outro projeto, e nesse projeto ele tem uma derrota tão grande. Além da derrota, depois de perder esse emprego, durante esse emprego, ele se torna um alcoólatra. Que coisa mais triste, foi, ao invés de esperar, ele tinha uma promessa do Senhor, ele tinha um caminho bom, ele só tinha que ter paciência e esperar. Tinha que ter sintonia com o Senhor, como nós precisamos dessa sintonia. Quando nós estamos diariamente buscando o Senhor, Ele vai mostrando para a gente. Ele promete lá em Isaías capítulo 30, versículo 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, esse é o caminho, andai nele. Que a gente possa prosseguir no caminho do Senhor com dignidade, com perseverança. Helen Keller, com 19 meses de idade, ela se torna surda e cega. Ela morava nos Estados Unidos, no Alabama, em 1880. Apesar disso, ela tem uma sede de aprender, de estudar. Naquela época em que poucas mulheres faziam faculdade, ela fez faculdade. Ela chegou a falar 4 idiomas. Escreveu 14 livros, apesar de surda e cega. E ela deu palestras em 35 países. Um exemplo para nós de foco, de meta, de perseverança. Não importa como você começa a corrida, ela começou surda e cega. Importa como você termina. Os obstáculos virão para todos nós. Lá em Marcos capítulo 4, 35 em diante, fala que Jesus fala para os apóstolos, para os discípulos, vamos
passar para outra margem. Então eles pegam um barco, estão ali no mar da Galileia e começam então ventos contrários e Jesus dorme. Eles ficam assustados. Muitas vezes, mesmo diante da presença de Jesus, no projeto de Jesus, no caminho de Jesus propôs, existem barreiras. Mas Jesus, ele está conosco e ele repreende o vento no devido tempo e eles chegam à margem. Não há maldição, empecilho que vai impedir você de chegar na margem que Deus propôs para você, na meta, no alvo que Deus prometeu. Ele é o nosso Deus vivo. Lugar melhor, mais seguro para mim é dentro da vontade de Deus. E eu só vou saber isso se eu estiver em oração diariamente na presença do Senhor. Fala comigo, Senhor, mostra o teu projeto, mostra o caminho que eu devo seguir e vai em frente. Eu lembro que na minha adolescência nós passamos por muitas lutas. E um dia minha irmã, já casada, mandou uma carta. Naquela época a gente se correspondia por meio de cartas, né? E chegou aquela carta e ela sabia o que nós estávamos enfrentando. E ela disse assim: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos prosseguir. Uma hora vai dar certo. Com Deus na nossa história, a gente atinge nossos sonhos, nossas realizações. Em Salmos 37, 31, fala que quando a gente caminha com o Senhor, eu não piso em falso, porque Deus e a sua palavra me conduz. Vamos buscar diariamente a Deus em oração. Senhor, me dirija, eu quero atingir o alvo, a meta que o Senhor tem para mim. Me mostra, Senhor, o caminho, me dê força, discernimento para não pecar atalhos enganosos e que eu possa perseverar naquele caminho, na missão que o Senhor tem reservado para mim, em nome de Jesus. E vamos em frente. Em 1 Coríntios 2,9, Deus promete que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus, você quer cumprir a vontade dEle, você teme a Deus, então busque a Ele diariamente, busque a palavra dEle e fala: Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum se a tua presença, a tua direção não estiver comigo. Eu quero seguir para o caminho que o Senhor tem para mim. E Deus, Ele prometeu que vai nos instruir e vai nos ensinar o caminho que nós vamos seguir. E nós não vamos pisar em falsos, porque Ele está conosco. E se cairmos, Ele nos puxa pela mão. Amém? Um grande abraço para você. Pense nisso. Qual é o seu alvo? Coloque na presença do Senhor. Senhor, é isso mesmo? Mostra para mim. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te obedecer. Porque só o Senhor tem o caminho de vida eterna. Só o Senhor pode me conduzir em triunfo. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.